Bem-vindos ao nosso encontro quinzenal com os mistérios da vida e segredos do universo. Aqui buscamos encontrar respostas para alguns fenômenos intrigantes. Como explicar, por exemplo, uma casa que sangra? Lucy! 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 Lucy, qu'est-ce qu'il y a? Réponds! E o primeiro assunto dessa noite de mistério vem de São Paulo. Vamos conhecer as estranhas conexões entre um crime passional, os sofrimentos do tempo da escravidão e o incêndio do edifício Joelma. O mistério do crime do Poço. Seria uma espécie de maldição ou uma simples coincidência? Este trecho, parecido com um quadrado bem no centro da capital paulista, vem através dos tempos alimentando histórias de mistério e maldição. Uma trajetória sinistra que começa na época da escravidão. Aqui nesse local, antes da abolição, os escravos eram torturados até a morte. Dor, sofrimento e morte começavam a marcar o local para sempre. 1948. Alheia ao tenebroso passado do lugar, a tradicional família Ferreira Camargo se instala no casarão erguido no local onde tantos escravos foram assassinados. A mãe viúva, Benedita, as duas filhas, Maria Antonieta e Cordélia, e o único filho homem da família, Paulo, parecem levar uma vida normal. Mas atrás da aparente tranquilidade se escondia um drama. Um drama que acabaria em tragédia. O romance de Paulo, recém-formado em química orgânica, com uma ajudante de enfermagem chamada Isaltina, desagrada profundamente a família. É que Isaltina não era mais virgem, o que agredia os padrões da época. E, além do mais, o casamento de Paulo representa uma ameaça à estabilidade financeira da viúva e de suas duas filhas. Aos poucos, o ambiente da casa da família Ferreira Camargo começa a se tornar insuportável. Enlouquecido de ódio pela mãe e pelas irmãs, arquiteta um plano macabro. Alegando precisar de água pura para suas pesquisas químicas, Paulo contrata 2 homens para abrir um poço no quintal da casa. E é a própria mãe de Paulo quem paga os operários, sem desconfiar da macabra finalidade do poço. Enquanto isso, as brigas por causa do namoro de Paulo continuam. No quintal, a cisterna aberta parece aguardar que Paulo leve o seu plano diabólico até o fim. E uma noite, ele reúne a família como sempre fazia para um chá. Sem que sua mãe e as 2 irmãs percebam, ele põe um sonífero na bebida delas e dá sequência ao seu plano. Pega o revólver e aponta para as mulheres adormecidas. Atira 1, 2 vezes. Executa a mãe e as irmãs pelas costas. A mãe e a irmã mais velha morrem na hora. Mas a caçula ainda geme no chão. Friamente, Paulo atira nela mais uma vez. Paulo prossegue seu ritual de horror. Cobre a cabeça das mortas com um capuz e arrasta os corpos até a cisterna. E os enterra, um a um. Finalmente, Paulo volta para dentro de casa e, com muito cuidado, limpa todo o local. Só uma peça fica como testemunha do bárbaro crime. O pijama de Paulo, que ainda tem marcas de sangue e barro. Paulo passa os dias sozinho no casarão. O desaparecimento das 3 mulheres começa a despertar suspeitas. Paulo cai em contradição quando lhe perguntam pela família. Primeiro diz que viajaram, depois que sofreram um acidente, até que o testemunho de 2 vizinhos esclarece o caso. Eles contam que na noite do crime ouviram gemidos e uma movimentação estranha próxima ao poço. A polícia não tem mais dúvidas.
E é um Paulo transtornado que leva os policiais até o poço. Quando percebe que não tem mais saída, pede para ir ao banheiro. Lá, pega a arma que havia escondido e se suicida com um tiro no peito. Alguns anos depois, a cidade sepulta com enormes edifícios aquele cemitério de tantos horrores. Mas, em um dos prédios ali construídos, a tragédia iria marcar presença novamente, e de forma muito violenta. 1974. O incêndio do edifício Joelma foi um dos maiores que a cidade de São Paulo já viu. As labaredas, a fumaça, começam a matar. No alto do prédio, nas janelas, o desespero, o medo da morte. 189 pessoas morreram e 280 ficaram feridas. As chamas destruíram tudo, como se a maldição tivesse voltado mais forte. A tragédia do Joelma teve repercussão internacional e inspirou o filme Inferno na Torre, um dos mais célebres roteiros de catástrofe produzidos em Hollywood. Hoje, o prédio que se chamava Joelma se chama Edifício Praça das Bandeiras e é um dos mais bem equipados contra incêndio. Mas, apesar de toda a segurança e sofisticação dos seus equipamentos, o medo parece rondar o local. Ouvi dizer que às vezes as pessoas já sentem mãos passando pelo cabelo. O filho matou a mãe, as irmãs, né? Se enterrou no poço. Depois veio a tragédia, veio o incêndio em 74, né? Fevereiro de 74, né? E tudo isso pesa, né? Estes dois aparelhos, pêndulo universal e o Aura Meter, servem, segundo o radiestesista Salvatore de Salvo, para medir radiações e energia negativa de qualquer lugar. Ele foi convidado pela equipe do programa para fazer um teste no prédio. Veja o resultado. Ele foi regulado antecipadamente agora para detectar a existência de uma radiação negativa que em radiestesia radiônica se chama verde negativo. A radiação mais perniciosa, mais danosa que existe naturalmente. Se existir essa radiação de verde negativo, no local o pêndulo vira à direita e ele está virando à direita. Além disto, tem mais um agravante. O outro aparelho, que é este, chamado Aura Meter, demonstra, como pode-se ver, ele aumenta a intensidade das suas oscilações e bate em mim, demonstra a existência de veios de água no subsolo. E os veios de água amplificam, fortalecem muito os efeitos das energias negativas. Estas energias se propagam para cima porque, em sendo energia, não são barradas por qualquer matéria. Logo, o prédio todo sofre o efeito do subsolo. Mas o padre Oscar Quevedo, um dos mais conhecidos especialistas em parapsicologia do Brasil, tem uma outra explicação para o fenômeno. Se fez uma mentalidade mágica porque lá houve crimes, lá houve assassinatos. Então, o homem que está com a cabeça, desculpem, cheia de minhocas, não sabe explicar, então pensa que são coisas do além, que são os espíritos, que se devem vingar, que um lugar maldito. Ele se desequilibra e ele provoca a tictologia, o fantasma, e um caso, e outro caso, e outro caso. Aconteceram coisas tremendas lá, e a pessoa adivinhou, ou se enterou, ou encucou, que aconteceram coisas tremendas, e o inconsciente de pessoas desequilibradas provoca esses fenômenos reais. A análise científica de fatos estranhos não diminui o fascínio que o mundo das sombras sempre exerceu sobre os homens. Existe algum mistério naquele local? O que está oculto por trás de prédios aparentemente tão comuns? Depois dos comerciais, uma casa vai sangrar. Vamos agora ver como o dia a dia tranquilo de um casal é abalado por estranhos acontecimentos. São tantos os ruídos e fenômenos misteriosos
que o pânico começa a tomar conta da casa onde eles vivem. É quando chegam a uma incrível conclusão. A casa está sangrando. Será verdade? Saint-Quentin é uma pequena cidade a 140 quilômetros de Paris. Em setembro de 1986, Lucie e Jean-Marc Belmer se mudam para esta casa numa tranquila rua de Saint-Quentin. Eles estão casados há pouco tempo e vivem muito felizes. Jean-Marc é caminhoneiro e todas as manhãs parte bem cedo para trabalhar. Um dia, logo depois do marido sair, Lucie se levanta para fazer o café. Mas, de repente, uma surpresa. Estranhas manchas aparecem na mesa da cozinha. Lucie leva um susto. Ela tem certeza que limpou a mesa na noite passada. Preocupada, Lucie sobe ao quarto para trocar de roupa. Ela abre uma gaveta e fica aterrorizada. Os lençóis também estão manchados. São manchas vermelhas que parecem sangue. Lucie conta que as manchas estavam por toda a casa. Ela também ouviu alguns barulhos estranhos. Lucie começou a ficar com muito medo. Lucie está cada vez mais assustada e não consegue dormir. Ela e o marido escutavam ruídos de portas batendo e móveis sendo arrastados, mas não encontravam ninguém. E quando tentavam dormir, os barulhos recomeçaram. Lucie! 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 Lucie, qu'est-ce qu'il y a? Réponds! Aterrorizados, eles decidem chamar a polícia. Bonjour, madame, police municipale. Quando os policiais chegaram, constataram que realmente existiam manchas de sangue pela casa. Nós não acreditamos em fantasmas e vamos fazer uma investigação. Nous allons faire l'enquête. Maman, ça recommence. N'ayez pas peur. Vous entendez? Vous avez entendu, hein? O policial perguntou aos vizinhos da casa se haviam arrastado algum móvel, mas todos responderam que não. Vêm as manchas e esses estranhos barulhos. São 5 horas da manhã. Jean-Marc precisa ir trabalhar. Oh, s'il te plaît, t'en vas pas. Reste. C'est pas possible, tu le sais bien. Oh, chien. Ne t'inquiète pas. Et puis il y a la police maintenant.
Lucy fica sozinha, mas ela está em pânico e chega a colocar um sofá na frente da porta. Só depois de várias horas ela consegue dormir novamente. Apesar de tudo, Lucy tenta continuar a viver normalmente. Uma tarde ela chega e encontra a porta do porão aberta. Mesmo assustada, Lucy decide descer as escadas. Segundo a irmã de Lucy, sempre que ela entrava no porão, a porta se fechava atrás dela. Mas se outra pessoa entrasse, não acontecia nada. Logo, toda a cidade já comenta a história da casa que sangra. Diariamente, dezenas de curiosos se juntavam em frente ao local. O fenômeno também virou notícia na TV francesa. Il se passe depuis quelques mois des faits pour le moins troublants. On va même jusqu'à parler de la maison sanglante. Françoise Boisselin. En janvier, les belles-mères sont intriguées par des phénomènes quelque peu troublants qui se manifestent surtout la nuit. D'abord, ce sont des bruits de vaisselle que l'on casse. Enfin et surtout, c'est l'apparition de petites taches brunes qui peu à peu envahissent les murs, les rideaux, le lit. Depois das reportagens, a casa passa a atrair curiosos até durante a noite. Vous n'avez rien d'autre à faire. Que segredos se escondem nas paredes desta casa? As manchas seriam provocadas por alguma força sobrenatural? Ou será que alguém estaria querendo pregar uma peça macabra no jovem casal? A polícia resolve tirar a dúvida. O policial explica que decidiu espalhar farinha pelo chão da casa. Ele acredita que se alguém estiver entrando no local para espalhar as manchas, as pegadas vão ficar marcadas na farinha. E aí, se terá certeza de que não se trata de um fantasma ou coisa parecida. Os policiais trancam todas as portas e janelas. Eles combinam voltar na manhã seguinte. Bon, on va aller voir si c'est passé quelque chose à l'intérieur. Às 8h30 da manhã, eles entram na casa. O policial confirma que nenhuma pegada foi encontrada. Mesmo assim, apareceram novas manchas de sangue no chão, na mesa da cozinha e nas paredes do corredor. Os policiais resolvem então retirar amostras das manchas para análises em laboratório. O médico que analisou o material garante: as manchas são mesmo de sangue humano. Lucy conta que um dia a polícia chegou à casa acompanhada por um médium. Ele dizia que havia alguma coisa no porão. O médium faz um teste utilizando um pêndulo.
phénomène prend sa source au sol. Oui. C'est ici qu'il faut creuser. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dessous? À mon avis, ce sont des ossements humains charriés par une rivière souterraine. Ou alors, à moins qu'un crime ait été commis dans cette maison et le corps est enterré ici. O policial conta que enquanto o médium fazia um trabalho com o pêndulo, sentiu como se alguém encostasse a mão no braço dele. O guarda se virou, mas não viu ninguém. Ele disse que sentiu muito medo na hora. Apesar da ajuda do médium, nada foi encontrado nas escavações no porão. 3 semanas depois do início do pesadelo, Lucie e Jean-Marc decidem se mudar. Como explicar o que se passou? É um mistério. Hoje, 11 anos depois, ainda não existe resposta para o estranho caso da casa que sangrava.